Fala galerinha do Motiva, tudo bom com vocês? Professor Paulo Ricardo na área. E hoje nós vamos dar continuidade, mais uma vez, falar dos conteúdos gramaticais que são comuns tranquilamente a qualquer cronograma aí de conteúdos de prova e também, naturalmente, que são cobrados na questão do Enem. E mais uma vez eu lembro a vocês, dentro dos conteúdos gramaticais, ficar atento principalmente às expressões que são comuns a qualquer conteúdo gramatical, quando eu digo numa perspectiva mais geral. Óbvio, quando eu digo isso, dependendo da perspectiva abordada da prova, de um concurso que você vai fazer até mesmo em um vestibular, diante do conteúdo gramatical, ele cobra de diferentes perspectivas. Mas, para o contexto do Enem, a gente sabe que ele tem uma abordagem mais contextual, mais textual dos assuntos gramaticais, o que não significa que você não deva estar atento às expressões que aparecem durante a prova dos conteúdos gramaticais. Como eu já disse, o que é uma oração, o que é um elemento sintático, o que é um elemento morfológico, quais são os aspectos semânticos fruto dessa parte gramatical, beleza? Então, constantemente, eu sempre venho chamando a atenção de vocês para isso. Óbvio que dentro, como eu já disse, de uma perspectiva cobrada para o Enem, a gente vai seguindo essa abordagem dos conteúdos gramaticais, revisando esses pontos e aprofundando sempre que julgarmos necessário. De boa? E na nossa aula de hoje, o que é que nós vamos ter aqui? Vou mostrar aqui para vocês. Nós vamos falar aí sobre as orações subordinadas adjetivas. Para você que vem me acompanhando aí, para você que vem me ouvindo ao longo das semanas, das aulas, não é nenhuma novidade esse conteúdo aí de orações subordinadas adjetivas. E como eu já de vocês está bem topicalizado aí. Orações subordinadas adjetivas. Até para você criar uma ordem na sua cabeça aí, tá? E aí eu já jogo a discussão aí para vocês. Porque quando eu disse logo no início, quando eu falo de orações, é toda aquela estrutura frasal que tem o quê? Verbo. É por isso que eu chamo de oração. Por que subordinada? Lembre lá nas nossas aulas passadas, quando falamos dessa organização dos períodos compostos, subordinadas, porque temos justamente a presença de uma dependência sintática. O que é uma dependência sintática? Entre as orações, justamente por ser um período composto, as orações elas não estão completas estruturalmente, sintaticamente falando. Beleza? Então, há a presença de elementos que precisam sintaticamente dessa relação de um com o outro. Beleza? O que estabelece essa relação de dependência sintática. Por isso que nós chamamos de orações subordinadas. Aí, como eu disse a vocês lá no início, o Enem pode cobrar o conceito. Oração, aquilo que tem verbo. Temos a presença de uma estrutura verbal, ou seja, porque tem um verbo no sentido aí de oração. Temos a presença de uma estrutura oracional, então esteja atento para isso. Temos uma estrutura que estabelece uma relação de dependência sintática. Ele vai trabalhar tranquilamente com essa expressão. Então estejam atentos aí. E por último tópico aí, como vocês viram, adjetiva. Adjetiva lembra o quê? Adjetivo, o que é um adjetivo? É uma característica. Ou seja, voltando, é uma estrutura verbal que é sintaticamente dependente e que tem a função de caracterizar. Por isso que ela funciona como adjetivo. E estruturalmente falando, a oração adjetiva ela tem uma particularidade. E lembre bem qual é? Ela sempre vai ter a presença de um pronome relativo. Então, por isso que a gente chega. Tem verbo, é dependente sintaticamente, funciona como adjetivo e tem a presença de um pronome relativo. Eu vou chamar tudo isso de oração subordinada adjetiva. Beleza, gente? Tranquilo? E como vocês podem acompanhar aí, nós temos, vou voltar aqui, como vocês podem acompanhar aí, tem a definição do que eu já falei. Chamo de oração porque eu tenho verbo, subordinada porque tem essa dependência sintática. Tá? Lógico, Paulo, que essa dependência sintática é muito fruto e tem relação com essa questão semântica também, que é o sentido. E chamo de adjetiva porque é iniciada por um pronome relativo e funciona como adjetivo. Aí, gente, a sacada aí, exemplozinhos bem básicos para a gente entender. O aluno dedicado obtém bons resultados. Percebam que aí o dedicado é um adjunto adnominal, que está junto do nome. Aí eu tenho dois elementos aí, duas nomenclaturas. Uma nomenclatura morfológica e uma nomenclatura o quê? Sintática. Adjetivo com função sintática de adjunto adnominal, está junto do nome. E um substantivo, ele se relaciona com o substantivo, é o núcleo do sujeito. Quem obtém bons resultados? O aluno, o dedicado. Beleza? Tranquilo. Só que eu posso pegar esse adjetivo e transformá-lo em uma estrutura oracional. Como é que eu faço isso? Preste atenção. Dedicado, eu transformo para o verbo dedicar-se. Aí, se eu vou transformar para o verbo dedicar-se e partiu de um adjetivo, como vocês estão vendo aí, partindo de um adjetivo, continua com essa função de adjetivo, está caracterizando. Qual é a diferença agora? É porque eu acrescentei um verbo. Se eu acrescentei um verbo, eu tenho uma oração. Essa oração, que se dedica, veja que ela precisa da outra estrutura, a oração principal,
da oração principal para ter um sentido completo, para ter uma estrutura sintática completa. Então, naturalmente, é uma oração subordinada. E ela é adjetiva, porque, como a gente já viu, parte de um adjetivo. E outra, não é qualquer um aluno, é um aluno que se dedica, continua caracterizando. E lembra, toda oração subordinada é iniciada por um pronome relativo. Tradicionalmente, gente, aí eu até olho aqui para vocês, tradicionalmente, sempre quando a gente fala em pronome relativo, o que é que vem à nossa cabeça? Justamente o uso do que. Aí eu chamo a atenção de você para agora. Cuidado, o Enem vai chamar muito a sua atenção para isso. O que tem várias funções, como a gente já viu, mas duas são muito cobradas durante a prova. O que, enquanto conjunção, ou seja, apenas liga, conecta, não tem a função de retomar, ele apenas liga. Tem conjunções que vão ter sentido e vão ter conjunções que não vão ter sentido. Vai ter momentos que o que só liga, conjunção integrante, não tem sentido. Vai ter momentos que o que liga e tem sentido. Por exemplo, quando ele vem junto de outro termozinho, um assim que, locução conjuntiva de tempo. Então você tem que estar ligado. O que é que os dois têm em comum? Só ligam. Um tem sentido e o outro não. E tem momentos que o que não tem sentido e além de ligar, retoma. Quando tem principalmente essa função de retomar, aí ele vai ser um pronome relativo. Então se liga nessas duas funções de o que? Ora só para ligar, ora para ligar e principalmente retomar. Aí onde vai ser um pronome relativo. Beleza? E se é um pronome relativo, vai estar iniciando as orações subordinadas adjetivas. Beleza? Voltando aqui para o nosso esqueminha, o que é que a gente tem? Faça essa ponta aí, lembrando a vocês que é o quê? Que é o mais comum de ser usual. E leiam essa frase aí, diz assim, as 4 maçãs que mudaram o mundo. As 4 maçãs que mudaram o mundo. Paulo, tem um verbo, mudaram. Está iniciado pelo que mudaram. Essa estrutura que mudaram o mundo está se relacionando a essa estrutura, 4 maçãs. Não são quaisquer maçãs, são as maçãs que mudaram o mundo. Perfeito até aí? De boa. Então tem a mesma estrutura dessa. Está iniciada com que, tem a presença do verbo e está funcionando como um elemento adjetivador. Por isso que é uma oração também subordinada adjetiva. Que mudaram o mundo. Também é uma oração subordinada adjetiva. Só que você deve estar se perguntando aí, Paulo, eu só estou vendo ali um verbo, as maçãs que mudaram o mundo. Aí eu venho chamar a atenção de vocês para uma coisa. Não temos aí um período composto explícito. O que é que a gente tem aí? Pode acontecer de ter uma estrutura principal que está implícita. Por exemplo, o verbo ser ali, estas são as 4 maçãs que mudaram o mundo. Então é muito comum aparecer nas mais diferentes estruturas uma estrutura implícita e eu tenho a formação mais visual e explícita apenas da oração subordinada adjetiva. É perfeitamente normal também. E eu estou mostrando essa situação para vocês. Mesmo não tendo outro verbo ali principal explícito, ou ele fica subentendido, ou mesmo ele não vai aparecer. Então, só tem uma formação fruto da oração subordinada adjetiva, tranquilamente. Beleza? Não deixa de ser oração subordinada adjetiva. Aí você vai estar dizendo, Paulo, mas se é subordinada a outra oração. Aí foi o que eu disse ainda agora. Essa subordinação ela não vai ser explícita. Essa subordinação ela vai ser implícita. A gente vai ter que subentender que tem um verbo ali. E que verbo é esse? Vai depender do contexto. Beleza, gente? Tranquilo? Mas não deixa de ser uma oração subordinada adjetiva. Fruto de tudo isso que eu disse. É uma oração, porque tem verbo. Está iniciada por um pronome, por isso que ela é adjetiva, e ela depende sintaticamente do outro termo, mesmo que o outro termo não tenha explicitamente a presença de um verbo. Paulo, isso é estranho. Gente, mas como eu disse a vocês, a língua é fluida, é heterogênea, e são essas circunstâncias de construção que vão surgir no nosso dia a dia, na nossa realidade. Beleza, gente? Tranquilo? Então, como eu disse a vocês, é uma estrutura extremamente possível, não deixa de ser uma oração subordinada adjetiva, mesmo tendo apenas um verbo aí, não sendo um período composto. Bacana? Tranquilo? As 4 maçãs que mudaram o mundo, oração subordinada adjetiva. Certo? E aí, gente, falando dos pronomes relativos, o que é que eu venho lembrar a vocês? Não existe só o que enquanto pronome relativo, justamente para você não ficar o texto inteiro. Que. Tem outros elementos que servem como pronome relativo. Lembra? Pronome relativo, retoma. Aí tem a tabelinha logo aí no início. Ó. O qual, a qual, os quais, as quais, cujo, singular, plural, masculino, feminino, quanto, quantas, o que, o próprio quem e o famoso onde. Né? Vai ter nessa outra tabelinha aqui. Tem aí toda a lista logo no início, no topo. E tem essa aí que está mais detalhada. Tá? O famoso onde. Tá? Começando pelo que, passa pelo quem, o qual, as suas variações, no qual, pelo qual,
tá? Que são as suas variações, até chegar no onde. O onde, o relativo onde equivale a em que, é empregado quando o antecedente exprime ideia de lugar. E eu já disse a vocês, ideia de lugar fixo ou físico. A cidade onde reside é maravilhosa. A cidade em que reside é maravilhosa. Beleza, gente? Tranquilo? Aí uma coisa que eu vou chamar a atenção de vocês para o seguinte. São inúmeras as utilizações das orações adjetivas. Desde aí a gente está vendo de maneira mais direcionada aí, partindo desse conceito que a gente já vinha trabalhando antes, e ao longo das aulas a gente vai ampliando essas noções, principalmente para o contexto da famosa redação do Enem, em que vocês usam muito as orações subordinadas adjetivas, quando trazem onde, quando traz a utilização do que e de outros conectivos também. Beleza, gente? Como tarefinha, como exercício, o que é que vocês têm aí? É justamente identificar quando houver, obviamente, a oração subordinada adjetiva nessas frasezinhas aí. Tranquilo, gente? Então, é um exercício inicial, basilar, para a gente ir identificando com mais certeza e com mais propriedade, justamente a oração subordinada adjetiva. Tranquilo, gente? Beleza? Então é isso. Foi um prazer revê-los. Então, até a próxima. Abraço. Valeu!